Olá, hoje é dia de política e cidadania e nós vamos a Campo Bom. Proativo e anticonflito, ele é muito parceiro. Natural de Campo Bom, o filho do seu Guido e da dona Marlise, é jornalista por formação e por convicção, com passagens pelas rádios Gaúcha, Unicinos e Urbana, pelo jornal A Gazeta e assessorias de imprensa. Casado com a Regiane, conquistou o Prêmio Mérito Gigante em Jornalismo e a comenda João de Barro, concedida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. O pai de Israel e da Bibiana, é presidente do Partido Progressista, ex-secretário da Indústria, Comércio e Turismo e atual vice-prefeito de Campo Bom. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcos Alfredo Rigel. Marcos Rigel, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Da mesma forma, podendo conversar, sempre é bom voltar a Campo Bom, tá? Cidade que a gente gosta tanto, tão organizadinha, ajeitadinha, gostosa. Meu irmão escolheu viver nessa tua cidade e a gente gosta de estar sempre lá, passeando pela ciclovia, curtindo a praça, curtindo os aparelhos que a cidade nos apresenta. Tu é filho de Campo Bom mesmo, né? Sim, sou filho de Campo Bom. Que Campo Bom é essa que te viu crescer, nascer e crescer, Marcos? Olha, é uma cidade acolhedora, uma cidade progressista que busca cada dia mais o desenvolvimento. É muito bom morar em Campo Bom. Esse progressista já tem um duplo sentido aí. Tem. Cidade vota 11, é isso? Pois é, quando eu estava aqui nos bastidores aguardando para entrar no estúdio, eu estava fazendo umas contas ali, né? Certamente nós vamos entrar no assunto política ali. E o Partido Progressista, ao longo da história, dos 56 anos de história em Campo Bom, governou a cidade por 6 vezes, né? Foram 6 prefeitos do Partido Progressista. Então tem... Alguns mandatos de 4, talvez... Não, nenhum com reeleição. Nenhum com reeleição. É um aspecto interessante, né? Hoje nós somos parceiros do prefeito Faisal, do PMDB. O PMDB nos ganha em mandatos e nós ganhamos em prefeitos. É uma coisa bem interessante. Muito bem. Tu sempre teve uma ligação com política? Sempre gostei de política. Nos tempos ali do ensino médio, fui presidente do Grêmio Estudantil. Depois, quando entrei na faculdade de jornalismo, sempre gostei da editoria de política, né, de cobrir os fatos de política. E acabei enveredando para o lado. Já né, imaginava a política partidária como um caminho, uma escolha de vida? Não. A vida foi me levando para esse lado, né, vamos dizer assim. Foi uma decorrência dos acontecimentos. Por que o jornalismo, Marcos? Quem me influenciou para ser jornalista foi o Goulart de Andrade. Olha só. Nos idos ali dos anos 80, né? Depois do Perdidos na Noite, entrava no ar o Vem Comigo com o Goulart de Andrade. E eu achava muito interessante as pautas que ele tinha, né? Porque ele sempre abordava assuntos assim polêmicos, assuntos do interesse da sociedade, mas sempre de uma forma, de um outro olhar, de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. E ele é realmente diferenciado. Né? Diferenciado. Um veterano aí como que... ele trabalha isso naquele momento e depois em outros canais, enfim, ele sempre levou um jeito único dele, né, próprio dele de fazer jornalismo. E curiosamente eu nunca, apesar do Goulart ter a TV como seu meio de trabalho, eu nunca trabalhei em TV. Então, rádio, jornal, assessoria de imprensa... A TV, bom, talvez tenha oportunidade ainda. Acho que ou não. A política... Acho que a laje não ajuda muito. A política te beijou de uma forma que não tem volta, hein? Não sei. Foi picado por aquele mosquitinho lá. Dizem que é uma cachaça. Eu prefiro fazer analogia com um mosquitinho. Diz que é um mosquito azul, né? não é bem minha cor preferida, mas é interessante. Vamos ver até onde vai, né? Vamos ver até onde vai. Futuro a Deus pertence. Vamos ver até onde vai. E aí o jornalismo te levou para Rádio Gaúcha, Unicinos, Urbana, Jornal Gazeta. O que tu fizeste de trabalho nesses eu era do ramo gráfico, trabalhava numa indústria gráfica, né? Então tinha uma certa familiaridade com o jornal. E dali gostei mais ainda do jornalismo, né? O tempo em que o jornal não havia essas plataformas eletrônicas que é hoje, internet e tal, tudo era muito novo. E o jornal sempre exerceu assim, um certo fascínio, né? Por ele ter uma
uma profundidade maior no trato com a notícia e no trato com a informação. Dali, quando cheguei na faculdade, me apaixonei pela rádio, pela instantaneidade, pela portabilidade do rádio, por estar conferindo em cima do lance os acontecimentos, e acabei fundando uma rádio na minha cidade, né, que foi a Rádio Urbana. Talvez o jornal possa morrer um dia, não acreditamos nisso, talvez a revista... A gente não quer acreditar, né? Mas o rádio é uma coisa que fica, né? Fica. O nosso querido colega aí, o Rui Carlos Ossman, tem no gabinete dele uma foto de um agricultor lá num lugar bem ermo, com a sua enxadinha trabalhando lá, e o radinho pendurado numa forquilha da árvore, né? Então, onde a gente estiver, o rádio é um grande companheiro. E a instantaneidade, a facilidade da comunicação. Talvez a movimentação da imagem possa vir numa velocidade tão rápida, hoje ainda depende do streaming, de um monte de coisa. Exatamente. Para a imagem ir junto com a mesma facilidade que o áudio vai. Mas a facilidade do áudio é alguma coisa realmente impressionante. E a penetração brasileira gosta de rádio, né? E eu tenho esse fato do brasileiro gostar de rádio me traz sempre a recordação uma grande frase do Orson Welles, que foi um grande conhecido como um grande cineasta. Mas era um homem de mídia antes de tudo. Antes de tudo ele era um homem de rádio, nem de mídia, de rádio mesmo, né? E o pessoal lá dos Estados Unidos conhecia ele melhor quando ele começou a ganhar prêmios por sua atuação como ator, como cineasta. Perguntaram para ele, mas Mr. Welles, do que o senhor gosta mais, do rádio ou do cinema? Ele disse, eu gosto mais do rádio. E aí perguntaram por quê? Porque a tela do rádio é maior. A tela do rádio é a imaginação do ouvinte, né? Perfeito, eu não conhecia essa. E ele que fez o mundo inteiro entrar em polvorosa. Foi, né? O programa mais famoso de rádio até hoje, né? Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, onde as pessoas chegaram a se suicidar, né? As pessoas abandonaram suas cidades. É que ele só avisou que era um programa de ficção no começo e no final. E no meio, quem ligou o rádio no meio do programa achou que estava tendo uma invasão alienígena. Uma invasão alienígena, né? Estava abordando isso. A realidade com que foi. Fantástica essa frase. Isso te alimentou quando? Quando é que essa frase te foi legada, assim? Meu primeiro professor de radiojornalismo, professor Paulo Torino. Sentou na aula, aquilo ali é uma coisa que deve dar um gasto cara para alguns semestres, né? Dá, com certeza. A assessoria de imprensa foi uma decorrência do quê? Do dinheiro? Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Desótico, um baita assessor de imprensa. Baita assessor, com certeza. Cara que é uma referência, eu acho, para todo mundo que faz assessoria de imprensa na região. E ele disse claramente, olha, existe hoje muita satisfação e tudo, mas é uma área onde a gente consegue construir uma condição de vida mais digna, realmente, né? Foi por isso, e foi também assim, foi o primeiro contato com a política. Eu trabalhei em 2 assessorias, as 2 de órgão público, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Campo Bom. Quem te levou para lá? Quem me levou para lá foi o ex-prefeito Nelson Schneider, que era vereador na época, me convidou, e depois, quando ele assumiu a prefeitura, ele me levou junto. Em 97, 96, 97. Maravilha. Aí eu estava assim, né? Na época não tinha filiação partidária? Não tinha, e foi aquelas histórias aqueles momentos que abrem, né? Abre uma grande janela na tua vida e se tu souber aproveitar, tu consegues trilhar um bom caminho. Na época eu estava desempregado, com a mulher grávida. Olha só. E apareceu essa oportunidade. E acabou tendo consequências até hoje, né? Meu guri está com 20 anos, acabou até hoje aí... Hoje é vice-prefeito da tua cidade. Vice-prefeito da cidade. Muito orgulho. Como é que está essa cidade? Muito bem, muito bem. Claro que ela tem seus problemas, a parte aí essa instabilidade política e econômica, a gente já está sentindo alguns reflexos, mas o prefeito Faisal, assim, ele é... Quando tu conversas com o prefeito Faisal e propõe alguma ideia para ele, como bom árabe que é, né? A primeira coisa que ele Falamos sobre isso quando ele esteve aqui. A primeira coisa que ele te pergunta é quanto custa. Então ele leva Ele isso... viu a crise um ano antes de todo mundo, né? Sim. Ele já previu o corte do orçamento no ano passado, ele já enxugou, ele já... E isso fale o que quiser, gosta ou não do prefeito, ele realmente tem essa visão. Nós temos ele é assim muito, eu não vou dizer criticado, mas comentado, né? A história das UPAs, né? Que nós temos várias, uma das poucas que funciona é aqui em Novo Hamburgo, né? Mas nós temos várias UPAs no estado, umas construídas e não funcionando, outras com construção abandonada e tal, e nós quase caímos
Na tentação, né? E o prefeito, na época, ele disse, não vamos fazer, eu vou devolver o dinheiro. Nós chegamos a ter o convênio assinado, depois rompemos o convênio com o governo federal. Eu preciso te dizer que eu sou fã da UPA. Eu acho uma pena que só venha um prédio e alguns instrumentos para dentro dele, porque o resto do custo, o resto da vida, ele é do município, né? Ele é assim, ele é um projeto interessante, mas o que eu acho que depõe contra ele? Ele tem o custo de um hospital, mas não tem a resolutividade de um hospital. Mas depende da graduação dele, né? Depende da graduação. Sim, de ser um hospital praticamente, né? Mas ele nunca vai ter, assim, por exemplo, se tu necessitar ali de uma alta complexidade, de uma alta complexidade, né? Média complexidade, até assim, sei lá, agora ilustrar de alguma forma assim que a gente não é técnico, mas eu acho, vice-prefeito, que é natural que a gente pense ele como um projeto que deve ser aprofundado, melhorado, né? Talvez com a descentralização assim dos tributos ele seja mais viável para o município. De repente, sim, assim como tem as pessoas que defendem, acham que nós temos muitos pequenos hospitais de pouca resolutividade, estão certas nisso. Né? Nós teríamos que ter hospitais um pouco mais especializados e a nossa região se presta bem para isso. Mas o Campo Bom está enfrentando isso aí de frente, né? Sim, nós estamos ampliando, vamos entregar... Dobrado de tamanho agora. Vamos entregar agora a nova ala e a UTI no dia 6 de dezembro. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de nós estarmos enfrentando isso, nós poderíamos estar um pouco melhor afinados em termos de região. Concordo contigo. Por exemplo, nós temos pequenos hospitais em Estância, em Dois Irmãos, em Campo Bom, né? Especializa um em traumato, outro em oftalmo, outro na parte respiratória, outro em cardiologia. Hoje as cidades estão interligadas, estão praticamente emendadas. Um próprio hospital. E um hospital regional, né? Um regional está caindo de maduro. Acaba sobrecarregando o hospital. Exatamente. Que, infelizmente já não tem tanta qualidade quanto nós. Mas aí com esses pequenos ajustes, tu termina com a ambulancioterapia, né? Porto Alegre, que é a busca das especialidades. Isso é que tranca muito. Que é uma coisa deplorável. Desumana, né? Chega a ser desumana. Em todos os sentidos, né? Bom, vamos conversar um pouco mais sobre Campo Bom, isso logo depois do nosso intervalo. Vamos conversar um pouco mais de escotismo. Isso é apaixonante. E militância tradicionalista também. Também. Logo depois do nosso intervalo, hoje com o vice-prefeito de Campo Bom, Marcos Higel.